Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Eficiência, dreno de incondensáveis e dreno de água em refrigeração industrial com o engenheiro Wesley Lupo. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma delas. No lado esquerdo, você verá a webcam dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, e em alguns casos, link para downloads de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o nosso time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a apresentação ou webcam dos nossos apresentadores trave, sugerimos que atualize a tela do seu navegador. Pedimos que ao finalizar este webinar respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao engenheiro Wesley para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Danfoss. Hoje nós falaremos um pouco sobre eficiência em sistemas de refrigeração industrial, tá? Através do dreno de incondensáveis e dreno de água, de todo o sistema de amônia, ok? Alguns de vocês já me conhecem. Meu nome é Wesley Lupo, eu sou engenheiro de aplicação da Danfoss, voltado ali para o segmento de refrigeração industrial. E juntamente aqui com meu colega, o engenheiro Marcelo Cola, nosso engenheiro de vendas, faremos a apresentação do conteúdo. Marcelo, se você puder se apresentar, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Um prazer tê-los aí nesse dia participando desse webinar. Hoje o Wesley vai falar bastante aí sobre a questão de incondensáveis, né, o que impacta no sistema, e também do nosso equipamento, purgador de ar, né? Ele vai detalhar bastante também. Ali embaixo tem um chat para os questionamentos. Eu vou ficar aqui no suporte com o Wesley. E no final a gente faz um bate-papo, né, para alinhar as perguntas e as respostas através do Wesley. Então eu vou ficar aqui na coordenação. Podem ir mandando as perguntas aí para a gente enriquecer também o conteúdo e compartilhar com todos, né, a dúvida que pode ser comum com os colegas participantes aí. Legal, o Wesley pode seguir aí a apresentação. Opa, obrigado, Marcelo. Bom, vamos lá, né, pessoal? Só para reforçar, espero que nós possamos aí agregar bastante conhecimento para vocês, tá? Principalmente na parte técnica. Nossa agenda seguirá da seguinte forma. Iniciaremos falando um pouco sobre a contaminação no sistema de amônia com água, o impacto que isso causa ali na eficiência do sistema. Falaremos sobre um pouco de retificador de água e sua instalação. Também falaremos da presença do ar no sistema de refrigeração e o impacto que o ar causa também no sistema. Mais para frente falaremos um pouco também do purgador automático e autônomo IPS-8, que é o nosso purgador de ar, e algumas recomendações de manuseio e instalação do equipamento. Bom, nossa introdução, vamos iniciar um pouco falando de como acontece a contaminação da amônia através da água. Primeiramente, referente à montagem do sistema, tá? Bom, durante a montagem, pode haver a condensação ali de umidade dentro das linhas durante a montagem da instalação. Equipamentos e componentes expostos ao tempo durante o período de montagem sem a devida proteção ou sem a pressurização interna, com nitrogênio ali, por exemplo. Sabemos que dificilmente na montagem de uma instalação as pessoas pressurizam a linha, né? Então, essa umidade ali que é gerada no interior dos tubos e dos equipamentos pode gerar a contaminação da amônia através da água.
Vaso de pressão após testes hidrostáticos que foram mal drenados. Também condensação de umidade devido ao teste pneumático das linhas, utilizando ar úmido. Também é importante secar o ar para fazer o teste pneumático. Um vácuo mal feito, ou muitas vezes nem realizado. O pessoal vai startar a planta frigorífica, acaba não realizando o vácuo adequado, ou nem mesmo realizando o vácuo, e já abastece com o fluido refrigerante, com amônia. Então toda a umidade que está no sistema ali acaba condensando e se transformando em água, né? Bom, e também uma carga de amônia já com excesso de umidade. Então o fornecedor de amônia já nos envia uma amônia aí para a instalação com bastante umidade, então a amônia já vem contaminada, tá? Então durante a montagem esses são os fatores aí que podem contaminar o sistema com água. Bom, e durante a operação, como que é feita a contaminação ali do sistema? O procedimento de vácuo não apropriado após a manutenção de um equipamento do sistema. Muitas vezes sabemos que na correria ali não é feito nem o vácuo, tá? Então faz a manutenção, já bota o equipamento para rodar sem o devido vácuo. Isso também ocasiona ali a umidade no sistema e a condensação dessa umidade. Procedimentos não apropriados de drenagem de óleo ou purga de refrigerante durante uma manutenção de vasos ou linhas, com pressão atmosférica negativa, pressão baixa. Então, com a pressão do sistema baixa, ou seja, a temperatura de evaporação abaixo de menos 33 graus para amônia. Nós sabemos aí que o sistema já trabalha em vácuo. Normalmente o pessoal faz a drenagem desse fluido refrigerante em tanques com água, né? E muitas vezes o pessoal não chega a isolar o sistema, né? Então o sistema continua funcionando a baixa pressão, você vai drenar ali no recipiente com água, não é instalada uma válvula de retenção ali na saída de dreno e acaba succionando essa água para dentro do sistema. Vocês podem achar que não, mas isso acontece muito aí nas instalações, tá? Infelizmente, um processo inadequado aí de drenagem. Também na ruptura de tubos de trocadores, casca e tubo, né? O shell in tube, principalmente em resfriadores. Pequenos vazamentos em válvulas juntas, os selos de bombas, de compressores e também nas serpentinas dos evaporadores, operando também em baixa pressão, em baixas pressões, abaixo de menos 33 graus, tá? Ou até mesmo em operação de recolhimento. Então, pressão negativa, tem algum vazamento ali na junta da válvula, por exemplo, acaba absorvendo essa umidade para dentro do sistema, consequentemente ele condensa, gerando água ali, contaminando a amônia, tá? Bom, e quais são os efeitos causados por essa contaminação da amônia com água, né? Então, nós temos uma diminuição da capacidade efetiva e do COP do sistema. Para quem não sabe, o COP é o coeficiente de performance, tá? De uma instalação, numa proporção aproximada à quantidade de água acumulada. Por exemplo, a cada 5% de água significa que temos 5% a menos de capacidade frigorífica no sistema, tá? É meio que proporcional. Porém, quanto mais vai aumentando o teor de água no sistema, essa proporção vai aumentando, tá? Não é sempre, é bem aproximado, mas 10% de água vai chegar em torno de 12%, 13% de redução de capacidade, tá? Não é sempre proporcional, tá? Reações químicas, acontecem reações químicas com a formação de hidróxido de amônio, que pode provocar corrosão galvânica em válvulas e linhas. Eu tenho visitado bastante instalações frigoríficas e algumas vezes é necessário realizar a troca de reparo de alguma válvula, por exemplo, e tem que desmontar ali, removendo o módulo de função da válvula. Nós podemos identificar uma grande oxidação interna da válvula. Isso é devido à grande umidade presente na amônia, tá? E isso danifica todo o sistema, válvulas, compressores, tubulação. Ocorre uma oxidação muito grande ali quando a amônia está contaminada com a água, porque a amônia acaba se tornando corrosiva, tá? Também pela deterioração do óleo, tá? O óleo, juntamente com a presença de oxigênio, ele acaba gerando ali, formando alguns compostos nitrosos. E esses compostos, eles são solúveis em amônia, eles se misturam com amônia e acabam sendo arrastados após o separador de óleo. Então, eles acabam danificando ali o coalescer do compressor, acaba tendo um consumo excessivo de óleo na instalação e também esse composto nitroso, ele acaba deteriorando os outros componentes do sistema devido à corrosão, tá? Então, é muito importante você ter uma amônia bem cuidada, bem tratada aí no seu sistema. A contaminação com água, ela é muito prejudicial na instalação frigorífica. Aí vocês me perguntam, tá bom, Wesley, que isso impacta no sistema? Como que você me demonstra isso? Bom, nós temos aqui, como o nosso webinar estamos tratando de eficiência, né? Vamos mostrar aqui na prática
prática aqui e na teoria como que funciona essa amônia aí no sistema de refrigeração. Bom, inicialmente nós temos uma perda de eficiência, tá? Além de danificar os demais componentes da instalação por oxidação, nós também temos perda de eficiência com a contaminação da amônia com água. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos a simulação de um compressor do tipo parafuso, tá? A primeira simulação, estamos considerando 100% de amônia e 0% de água, ou seja, uma instalação bem tratada, bem cuidada. Nós temos uma temperatura de evaporação de menos 42 graus, tá? Uma temperatura de condensação de 30 graus Celsius, gerando uma capacidade aqui nesse compressor de 361,7 kW e um consumo de energia, uma potência consumida de 252,6 kW. Isso nos gera um COP de 1,43, que é a capacidade frigorífica dividida ali pelo consumo de energia, tá? Então, o coeficiente de performance desse compressor é de 1,43, considerando 100% de amônia e nada de água, tá? Bom, mas o que aconteceria com o consumo de energia e a capacidade do sistema se o sistema tivesse contaminado com 10% de água, tá? Então, nós simulamos ali no compressor, tá? Para ele atender a mesma temperatura de evaporação, ele precisaria de uma pressão de evaporação mais baixa do que o sistema sem amônia, sem presença de água, tá? Então aqui nós temos a simulação com 90% de amônia e 10% de água, tá? Mantemos a mesma temperatura de evaporação, a mesma temperatura de condensação. O mesmo compressor está gerando uma capacidade de 327,1 kW, menor do que a do sistema limpo, e um consumo de energia maior de 248,6 kW. Então, nós temos uma redução do COP do compressor de 1,43 para 1,32 apenas, tá? Bom, e financeiramente, o que isso impacta na minha conta de energia elétrica, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, utilizando esse compressor, porém mais compressores, tá? Mantendo o mesmo coeficiente de performance dele. Aqui 1,43 e 1,32, tá? Vamos considerar uma instalação com 100 kW, com 1000 kW de capacidade de refrigeração, tá? Então, mantendo 1000 kW de capacidade, dividindo pelo coeficiente de performance do compressor com 100% de amônia, nós temos uma potência consumida para gerar 1000 kW de capacidade de 699,3 kW, tá? Considerando o tempo de funcionamento anual dos compressores em 7.500 horas, nós temos um consumo anual de 5.245.750 kWh, tá? Agora, para a gente gerar a mesma capacidade frigorífica, utilizando um sistema contaminado com 10% de amônia, que nos gerou um COP de 1,32, nós precisaríamos de uma potência consumida de 757,6 kW, gerando um consumo anual, mantendo o mesmo tempo de funcionamento dos compressores, de 5.682.000 kWh, tá? Isso nos dá um consumo adicional de 437.250 kW por ano a cada 1000 kW de capacidade frigorífica. Se nós considerarmos um custo de energia de 50 centavos por kW, nós temos um custo adicional na energia elétrica, acreditem, de R$ 218.625 por ano para cada 1000 kW de capacidade. Imagine instalações com 2.000, 3.000, 4.000 kW de capacidade. Quanto essa conta de energia aí não vai? Justamente por conta de 10% de água presente na amônia, tá? Contaminando a amônia. Então é um custo muito excessivo. Então vale muito a pena você ter um tipo de tratamento do seu sistema de amônia. Bom, tá bom, Wesley. Identifiquei que tem um custo elevado eu ter água no meu sistema. Como que eu faço para identificar o teor de água que tem no meu sistema de amônia? Vou demonstrar para vocês aqui. Aqui nós temos uma instalação frigorífica, tá? De 2 estágios. Aqui nós temos os compressores de baixa, temos os compressores de alta, temos o condensador, temos o recipiente de líquido, temos o resfriador intermediário, o separador de líquido bombeado, onde bombeia a amônia expandida já para as estações de válvulas, e as câmaras frigoríficas com os evaporadores, tá? Tá, como que eu faço para identificar o teor de água da minha instalação? Bom, primeiramente nós teremos que coletar algumas amostras de amônia de toda a instalação,
tá? Enviar para uma empresa especializada em análise de fluido refrigerante, e eles vão identificar o teor de amônia em cada amostra e determinar uma média. E através dessa média, vai te passar o teor de água que tem na sua instalação frigorífica. O teor de água na instalação recomendado é de 0,3% apenas no sistema frigorífico. Se tiver acima disso, é necessário fazer uma drenagem ali da água do sistema, tá? Então, Wesley, como que eu faço essa drenagem? Bom, antes de fazer a drenagem, nós temos que identificar onde a água tende a se acumular no sistema, né? Onde tende a ficar mais represada a água. Então, nós sabemos que a água, ela tende a ficar represada nos vasos de baixa pressão e temperatura. Então, aqui no separador de líquido e no resfriador intermediário. E como que eu faço a drenagem dessa água? Bom, nós podemos instalar um retificador de água, tá? Aqui eu vou fazer um recorte aqui na tela, demonstrando apenas os componentes aqui dessa instalação frigorífica. Bom, aqui nós temos o separador, o resfriador intermediário, o retificador de água e um recipiente de líquido. Percebam que o separador de líquido, através da bomba, do bombeamento de água, ele envia amônia contaminada com água para o retificador de água, e o resfriador intermediário também está enviando amônia contaminada para o retificador de água. Existem vários tipos de retificador de água, tá? Tem retificador que funciona através de gás quente para evaporar a amônia e realizar a separação da água. Tem retificadores que utilizam amônia líquida a alta pressão para fazer também o aquecimento ali, a evaporação da amônia e separar a água. Tem alguns fornecedores que alugam o retificador de água para instalações frigoríficas, porque uma vez você drenada a água do sistema, vai demorar um certo período de tempo para acumular água novamente no sistema. Então o equipamento acaba ficando ocioso ali, parado por muito tempo na instalação. Então, como a drenagem de água deve ser feita apenas por análise ali da amônia, então não é necessário manter o equipamento fixo lá na instalação. Então tem algumas empresas que alugam o retificador de água para eliminar aí a umidade do sistema, tá? Aqui eu vou explicar um pouco agora como que funciona basicamente o retificador de água, tá? Aqui nós temos a linha que vem do resfriador intermediário e do separador de líquido com amônia contaminada. Temos uma solenoide aqui, uma válvula ICF com solenoide. O vaso, onde vai acumular amônia contaminada, com uma serpentina, onde nós passaremos a amônia líquida, alta pressão aqui, numa temperatura mais alta, para evaporar essa amônia e manter só água no sistema, tá? Aqui nós temos a linha de sucção, com uma válvula de controle de pressão, tá? Quando estiver em funcionamento, a válvula de controle de pressão tem um piloto instalado em paralelo, que vai dar passagem plena, conforme a amônia vai evaporando, ela vai retornando pela sucção úmida para o separador, tá? E a boia vai alimentando aqui, controlando o nível do sistema. Vai baixando o nível, a boia abre, libera a amônia. Através da experiência do operador, tá? Um determinado tempo ali evaporando essa amônia e abastecendo o recipiente, ele identifica que já tem água suficiente ali para executar a drenagem. Então, ele fecha a linha de alimentação de amônia contaminada, essa linha aqui, mantém a linha de amônia alta pressão aqui para evaporar o resto de amônia que ainda persiste aqui no sistema, mantém a válvula aberta por um período de tempo. Após um certo período, que ele identifica também pela experiência, que já evaporou essa amônia aqui do retificador de água, ele fecha a válvula de alta pressão e fecha a válvula de sucção para o controle do sistema, o controle de pressão do sistema, ficar sendo executado pelo piloto CVP, pelo controle de pressão. Por quê? Porque ele precisa aumentar a pressão aqui no sistema, acima da pressão atmosférica, para poder, através da válvula de fechamento rápido aqui DV, fazer a purga da água, tá? Então, basicamente, é esse o conceito do retificador de água. Bom, passamos pela parte de água, agora vamos falar um pouco sobre os gases não condensáveis, tá? Que seria basicamente o ar ali que entra na instalação frigorífica. Falamos de água, agora vamos falar de ar, tá bom? Bom, como os gases não condensáveis aparecem no sistema? Também por um vácuo insuficiente após a manutenção ou reparos do sistema, ao carregar o refrigerante, o óleo, pela decomposição também do refrigerante e do óleo, mesma coisa de quando acontece a umidade no sistema,
impurezas da decomposição da instalação e principalmente operação em vácuo. Então, instalações que operam abaixo de menos 33 graus para amônia, elas trabalham com pressão negativa. Então, se há juntas e vedações desgastadas ali nos eixos de válvulas, no selo de bombas, então ele acaba absorvendo aí essa umidade para dentro do sistema. Pensando nisso, a Danfoss desenvolveu aí o purgador de ar inteligente, o IPS-8, que ele pode gerenciar essa taxa de desenvolvimento de gases não condensáveis, que aqui nós chamaremos de GNCs, tá? Os gases não condensáveis, para facilitar. Porém, não adianta você instalar um purgador de ar se sua instalação não for mantida adequadamente. Não adianta você ter uma instalação com diversos pontos de vazamento, você vai instalar um purgador de ar, ele vai te ajudar? Vai ajudar um pouco, mas não será o suficiente para reduzir a sua pressão ali e garantir a eficiência plena da sua planta frigorífica, tá? Então a manutenção nas válvulas e nos vazamentos é de extrema importância no seu sistema. Bom, o que os GNCs causam no sistema, tá? Ele acaba aumentando o subresfriamento no seu condensador, tá? Por quê? Porque os GNCs, eles isolam o gás refrigerante, o gás e o refrigerante líquido no condensador. Ele reduz a taxa de transferência de calor nos tubos do condensador. Aqui nós temos um exemplo, aqui no tubo. No centro está o gás, tá? Ao redor do gás está o ar, e ao redor do ar aqui a tubulação. Então ele acaba isolando a troca de calor ali com a água aqui do condensador evaporativo, com ar e água, acaba isolando o gás, evitando ali, reduzindo assim a taxa de transferência de calor, tá? Com isso, para compensar, o que acontece? O sistema, ele aumenta a temperatura de condensação e, consequentemente, a pressão de descarga do sistema. Sabemos que aumentando a pressão de descarga, consequentemente, o compressor vai precisar trabalhar mais. O compressor trabalhando mais, maior o seu consumo de energia, tá? Tá. Alguns estudos apontam que a cada 1 grau a mais na temperatura de condensação, isso nos leva a uma redução de 3% do COP, novamente lá o coeficiente de performance da instalação. Também um aumento de 3% no consumo de energia e redução de capacidade do sistema em 1%. A cada 1 grau a mais, você tem todos esses fatores aí. Vamos dar um exemplo enquanto isso impacta na sua conta de energia também, tá? Vamos simular aqui uma instalação frigorífica, onde os compressores de alta, eles possuem uma potência consumida de 500 kW, apenas 500 kW, tá? O tempo de funcionamento do compressor durante o ano, 7.500 horas. O subresfriamento medido lá no condensador, devido à presença dos gases não condensáveis, é de 5 Kelvin. E o custo de energia, vamos considerar aí os mesmos 50 centavos por kWh. Em um ano, os compressores vão consumir 3.750.000 kWh, transformando em custo, né, de energia, R$ 1.875.000, tá? Com 5 Kelvin no subresfriamento, vai gerar um aumento na temperatura de condensação em aproximadamente 2 Kelvin. Por exemplo, se a temperatura estava em 35 graus de projeto, ela vai passar a condensar ali a 37 graus. Através da ferramenta desenvolvida pela Danfoss, nós conseguimos estimar a porcentagem de aumento estimado no quilowatt-hora por ano. Então, você imputa esses dados na ferramenta, através dos cálculos e estudos feitos pela Danfoss, você consegue saber a porcentagem estimada enquanto isso aumenta no consumo de energia anual, tá? Então, o consumo anual extra devido aos gases não condensáveis, nesse exemplo que estamos dando, é de 306.000 kWh, transformando em dinheiro, né, em reais, multiplicando ali por 50 centavos o quilowatt-hora, você instalando o IPS-8, você estaria salvando ali, economizando R$153 mil por ano, tá? Novamente, é uma instalação de apenas 500 kW de potência consumida. Imagina as instalações aí com 10, 12, 13, 15 compressores. Então, é uma diferença absurda, é um custo absurdo que a gente paga devido aos gases não condensáveis, tá? Aqui, essa é a ferramenta que a Danfoss desenvolveu, é um Excel básico, tá? Onde você imputa ali a potência consumida dos compressores de alta, o tempo de operação dele por ano, o subresfriamento medido lá no seu condensador e o custo de energia. Ele já calcula para você todas as potências consumidas, o fator estimado de porcentagem de aumento no ano e quanto você recuperaria, salvaria ali instalando o seu purgador de ar, tá? Essa ferramenta nós podemos disponibilizar para vocês. Vocês possuem nosso contato aí no e-mail,
vocês podem estar enviando e-mail para a gente aí que nós disponibilizamos para vocês fazerem estudos nas suas plantas frigoríficas. Bom, quais são os tipos de purga de ar que existem no mercado, né? Bom, a purga básica, que infelizmente ainda existe no Brasil, é a purga manual, né? Nós sabemos ali que não é muito seguro realizar a purga manual, tá? Sabemos também que ela requer um tempo considerável, porque precisa de um operador lá, dedicado lá na purga manual. Ela acaba não eliminando completamente o ar, porque sentiu o cheiro de amônia ali, começou a sair muita amônia, a gente já fecha a purga manual, né? Ela permite um escape grande de amônia, tá? Que sabemos que infelizmente é um gás tóxico e perigoso a partir de certas concentrações, né? Para pessoas e o meio ambiente. E também é fácil negligenciada, né? Até que os problemas alcancem uma situação mais crítica. Por exemplo, nós sabemos que o operador quase não tem nada para fazer, né? Na instalação frigorífica lá, sala de máquina. Então o camarada tá lá fazendo a purga manual, de repente toca o rádio dele, putz, estourou o selo da bomba, o cara tem que sair correndo lá para resolver o problema da bomba, acaba esquecendo lá a válvula de purga aberta lá manual. Ele vai resolver o problema da bomba, quando ele volta tá um vazamento enorme de amônia no sistema. Parece que não, mas isso acontece. Então por isso que não é recomendado fazer a purga manual. Se você ainda trabalha com purga manual no seu frigorífico, procure fazer um estudo de investimento para instalar um purgador de ar automático, cara, porque vale muito a pena, tá? Aqui nós temos um exemplo de purgadores que existe no mercado, os mais comuns do mercado, que é o purgador integrado. Por que integrado? Porque ele acaba utilizando a própria amônia do sistema para fazer a condensação e separação da amônia dos gases não condensáveis. Então ele depende de vários pontos de conexões ali da sua instalação para condensar a própria amônia, tá? E sabemos que a pressão de condensação da amônia durante os períodos do ano, ele acaba variando muito. Então quando varia muito, você não tem uma pressão constante ali, uma temperatura constante de condensação e separação dessa amônia. Então isso você acaba dispensando mais amônia junto com os gases não condensáveis do que o necessário, tá? Os purgadores integrados tem duas opções. Tem mecânico, que é feito por boia, igual esse exemplo aqui que vocês estão vendo, tá? E tem o automático, tá? Também que já tem todo um controlador, toda uma espécie de automação, tá? Ele possui muitos pontos de integração com o sistema. Percebam aqui que tem diversos pontos de integração com o sistema de amônia, tá? A instalação é mais complicada, porque como tem vários pontos de solda, mais risco de vazamento também, por ter vários pontos de solda, e ele acaba tendo um volume um pouco grande de amônia para fazer a condensação da própria amônia, né, e separação. Então, se precisar fazer alguma manutenção, demora um certo tempo aí de serviço para drenar essa amônia aí do purgador de ar, tá? Purgador integrado. Pensando nisso, a Danfoss desenvolveu um sistema de purga autônomo, tá? O que seria um purgador autônomo? É um purgador que ele independe da instalação frigorífica. Ele não utiliza a amônia da planta para condensar a própria amônia, realizando a separação dos gases não condensáveis. Na verdade, ele tem uma unidade condensadora independente, que utiliza o R452A, e essa unidade condensadora, com um trocador patenteado da Danfoss, que faz a condensação da amônia e a separação dos gases não condensáveis. Por ser uma unidade independente da instalação, então não há variação na temperatura e pressão de condensação da amônia e separação. Então ele mantém uma pressão e temperatura constante, garantindo ali sempre o menor residual de amônia purgado junto com os gases não condensáveis. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que isso impacta ali na eficiência de purga, tá? Bom, além disso, esse purgador ele só tem apenas um ponto de contato com a instalação frigorífica, tá? Então aqui embaixo aqui ele tem um flange, que é o único ponto de contato que você tem com o sistema. Então isso garante ali um comissionamento mais rápido, menos riscos de vazamentos, tanto interno quanto externo. Interno porque o sistema de R452 é totalmente soldado, para evitar vazamento, então não tem perigo de vazamento do freon. E amônia, menos risco de vazamento, porque possui apenas um ponto de contato. O trocador é patenteado pela Danfoss, tá? Possui um volume de amônia muito pequeno, garantindo ali um rápido recolhimento e um tempo de manutenção mais rápido também, tá? Além de autônomo, é um sistema de purga automático, ou seja, todo o trabalho manual ali necessário para controlar a sequência de purga é feita por um controlador integrado da Danfoss.
Já tem um controlador com toda a lógica desenvolvida para fazer o sequenciamento de purga, tá? Diferentemente de alguns purgadores do mercado, o nosso IPS8, ele não purga por tempo, tá? Por exemplo, ele não purga 20 minutos do ponto 1, 20 minutos do ponto 2, 20 minutos do ponto 3. Negativo. Como que ele faz? Ele faz a purga e a alteração dos pontos através da pressão e temperatura do sistema, tá? Do R452A. Então, ele determinou a temperatura atingiu o limite inferior ali, ele identifica que já tem ar suficiente para realizar a purga, ele faz a purga, libera os gases não condensáveis para o ambiente. Se durante 45 minutos o sistema em funcionamento ele não atingiu a pressão e temperatura inferior, o limite inferior, ele entende que aquele ponto não tem mais presença de ar, então ele pula para o ponto seguinte. Porém, enquanto ele estiver identificando que tem ar naquele ponto específico, ele vai continuar purgando aquele ponto, até eliminar todo o ar, tá? Além de autônomo e automático, ele também possui um sistema de comunicação remoto, tá? Através do protocolo Modbus RTU, você pode conectar o seu purgador de ar ao seu supervisório central e ter todo o histórico ali de dados, alarmes e também status do purgador, tá? Em qual ponto ele está purgando, se ele deu algum alarme. Isso é bacana na identificação de falhas. Por exemplo, você está purgando um ponto lá por muito tempo. Você tem um limite de tempo que você configura no seu equipamento. Aí você, a partir do momento que ultrapassar esse limite de tempo, ele vai gerar um alarme. Então, através desse histórico de dados, você consegue identificar qual ponto ficou purgando por mais tempo e identificar possivelmente ali um vazamento ali e saber qual é o ponto, encontrar a causa raiz ali do problema mais rápido, tá? Bom, vamos dar uma visão geral técnica, o princípio de trabalho do purgador de ar e algumas considerações ali sobre o sistema, tá? Essa é a folha de dados do nosso equipamento. Ele está disponível em tensão de 230 volts, tá? Consumo de energia de apenas 1,3 kW, tá? Da nossa unidade de condensador. Grau de proteção IP55, ou seja, é recomendado que o equipamento seja instalado ao tempo lá, juntamente com os condensadores. Assim você garante também que o sistema não envie amônia líquida para o purgador de ar, somente amônia no estado de vapor, tá? Ele possui apenas 900 gramas de R452A na sua unidade de condensação, para fazer a condensação da amônia e separação dos gases não condensáveis, tá? Tá. Como funciona esse equipamento, Wesley? Qual é a diferença dele? Bom, aqui nós temos no canto aqui inferior, aqui nós temos um diagramazinho elétrico, né? Um fluxograma do sistema. Aqui nós temos os pontos de purga, ponto 1, ponto 2. Aqui nós temos o trocador de calor, onde é feita a condensação da amônia e a evaporação do R452A, tá? Aqui nós temos o compressor, temos o condensador da unidade e temos a válvula de expansão da unidade. E aqui a válvula de purga dos gases não condensáveis, tá? Essa é a válvula de purga que vai liberar os não condensáveis para o ambiente externo. Aqui do lado esquerdo nós temos o gráfico do compressor. Perceba que ele está desligado, está em off, está em delay, tá? Esperando para entrar em funcionamento. O ponto 1 aqui no cantinho, ele está liberando, está verdinho, está liberando amônia lá para o nosso trocador. Por isso a pressão do R452A está alta, está acima do limite superior, tá? E aqui embaixo, por último, nós temos a válvula de purga, tá? Perceba que ela está fechada, essa válvula de purga é a válvula que vai purgar os gases não condensáveis para o ambiente externo. É essa válvulazinha aqui da direita, tá? Bom, o sistema está em delay, está parado, apenas com o ponto 1 aberto, esperando o tempo aí para a entrada do compressor, tá? Aqui o nosso compressor entrou em funcionamento, tá? Ele vai ficar funcionando durante 45 minutos. Esse primeiro exemplo aqui, ele não atinge o limite inferior, a temperatura do limite inferior do R452A, portanto, ele não atingiu aqui, ó. Ele entrou em funcionamento, começou a baixar a temperatura e pressão do R452A, tá? Perceba que a válvula ainda permanece fechada, a válvula de purga. Durante 45 minutos ele não atingir o limite inferior aqui da temperatura do freon, ele entende que esse ponto não há gases não condensáveis. Portanto, ele pula para o próximo ponto. Ele não atingiu o limite inferior, ele pulou para o ponto de purga 2, abrindo aqui a válvula de purga 2. Então, o compressor vai entrar em delay novamente, aguardar um período de tempo, vai funcionar por 45 minutos nesse ponto
2. Se dentro desses 45 minutos ele identificar que não tem amônia, ele vai pular para o ponto, que não tem gases não condensáveis, ele vai pular para o ponto 3. Agora, vamos dar um exemplo de um sistema de um ponto de purga que há presença de gases não condensáveis, tá? Que é a mesma coisa, gráfico do compressor do R452A e da válvula de purga, ponto 1 aberto, tá? Compressor em delay. Compressor entrou em funcionamento, a pressão rapidamente começou a reduzir do R452A e temperatura, atingiu o limite inferior, ele abriu a válvula de purga, que é a válvula verdinha aqui. Então ele está purgando os gases não condensáveis para o ambiente. Conforme ele abre a válvula de purga, automaticamente a temperatura e pressão do R452A começa a subir novamente. Ao atingir o limite superior, ele fecha a válvula de purga. O compressor vai repetir o ciclo novamente, tá? Se durante 45 minutos ele atingir o limite inferior novamente, ele vai realizar a abertura novamente também da válvula de purga, tá? E vai zerar o cronômetro dele. Portanto, no entanto, se nesses 45 minutos ele não atingir o limite inferior, como está aqui, ele entende que nesse ponto não existe mais gases não condensáveis e vai pular para o ponto 2, o ponto de purga 2. Aqui ele rodou por mais 45 minutos, não chegou no limite inferior, então ele pulou para o ponto de purga 2 para repetir o processo. Aí ele vai entrar em delay e vai repetir o processo de purga, tá? Esse é o funcionamento do IPS-8. Aqui eu tenho uma imagem, aqui um quadrante aqui que ilustra para vocês aí para entender melhor como que funciona, tá? Aqui também, mesmo sistema, nós temos essa válvula aberta, um ponto aberto, válvula de purga, está alimentando o nosso trocador, o compressor está em delay, tá? No segundo quadrante aqui, o compressor entrou em funcionamento, começou a condensar a amônia. A amônia vai condensando e vai descendo para a boia, onde vai sendo armazenada. Conforme vai dando nível aqui na boia, ela vai expandindo e liberando essa amônia condensada para o separador de baixa pressão, tá? Conforme a amônia vai condensando, os gases não condensáveis vão se acumulando aqui no evaporador, os gases vão se acumulando, não tem mais troca de calor, a pressão e temperatura do R452A começa a diminuir, tá? A pressão atingindo o limite inferior, conforme eu demonstrei no gráfico, ele libera a válvula de purga, purgando os gases não condensáveis para o ambiente externo, tá? É dessa forma que funciona o purgador de ar. Bom, aqui tem outro recorte, lá da nossa mesma instalação frigorífica, tá? Aqui nós temos o condensador e temos o recipiente de líquido, porque são os dois principais pontos onde devem ser purgados os gases não condensáveis do sistema, tá? Aí você me pergunta, pô, Wesley, por que é purgado na saída do condensador, onde sai o líquido, e não na entrada, onde só tem amônia no estado gasoso, tá? Aqui eu explico para vocês. Bom, nós temos a ilustração aqui do lado esquerdo, essa ilustração aqui de um condensador evaporativo, tá? Percebam aqui que nós temos alguns componentes aqui internos no tubo. A linha vermelha, ela representa a amônia no estado vapor, alta pressão, alta temperatura e alta velocidade, tá? O comprimento da setinha vermelha aqui indica a velocidade. Quanto maior o comprimento da setinha, maior a velocidade do sistema. Os pontinhos pretos aqui representam o ar no sistema e a linha verde representa a amônia condensando, tá? Então a amônia está entrando aqui no condensador numa alta velocidade, tá? Então tende a não acumular ar na entrada do condensador. Conforme ela vai condensando, a setinha vai diminuindo, ou seja, a velocidade da amônia vai diminuindo até chegar na saída aqui do condensador. Na saída do condensador, a velocidade da amônia é praticamente zero, tá? Então é onde tende a acumular maior quantidade de ar. Perceba a quantidade de pontinhos pretos que tem aqui na saída do condensador. Por isso que o ponto de purga deve ser feito na saída do condensador e não na entrada, tá? Porque é na saída que tende a acumular os não condensáveis. O condensador, ele não deve trabalhar inundado de líquido. O líquido deve estar fora do condensador. O condensador ele condensa e a coluna de líquido deve estar para o lado de fora do condensador.
muitos fabricantes recomendam uma altura mínima de 1,2, 1,3 metros de altura aqui na saída do condensador até o distribuidor de líquido ou o recipiente de líquido. Porém, são poucas as instalações aí que cumprem com essa recomendação do fabricante, tá? Isso acaba ocasionando ali também um acúmulo de líquido dentro do condensador e toda vez que vai abrir a válvula de purga, ele envia amônia líquida lá para o purgador de ar, tá? E o purgador de ar acaba purgando amônia líquida para fora do sistema. Isso é um perigo. Mas isso tudo está atrelado à montagem equivocada dos condensadores. Além disso, você acaba perdendo eficiência aqui, a área de troca térmica nos condensadores, consumindo mais energia da sua planta frigorífica, tá? Para o derivatório de líquido, a mesma coisa. O ponto de purga deve ser instalado no lado oposto da alimentação de líquido. Por quê? Porque aqui na alimentação a velocidade também é alta. Conforme vai distribuindo aqui dentro do recipiente, a velocidade da amônia vai diminuindo. Então, na extremidade oposta que tende a acumular mais ar, tá? Se a alimentação do recipiente for no centro, essa alimentação aqui for aqui no centro, é recomendado que seja instalado pontos nas duas extremidades do recipiente, tá? Então, esses são os pontos adequados para fazer a purga dos incondensáveis. Bom, como o nosso tema é eficiência, vamos falar um pouco de eficiência de purga. Já comentei para vocês que o nosso purgador de ar, ele é uma unidade autônoma, né, independente, que mantém sempre uma pressão e temperatura constante na condensação da amônia ali para separar os gases não condensáveis. Então, o nosso purgador ele vai condensar essa amônia sempre na temperatura mais baixa, ou seja, sempre próximo do menos 40 graus. Todo e qualquer purgador, repito, todo e qualquer purgador, ele tem um residual de amônia que sai junto com os gases não condensáveis. Não tem jeito. Você acaba sempre tendo um teor ali, um residual de amônia junto com os não condensáveis. O que vai definir a eficiência de purga é o que elimina mais amônia junto e o que elimina menos. Eu posso te garantir que o purgador autônomo elimina menos residual de amônia do que o purgador integrado, porque o purgador integrado, na instalação, a temperatura de condensação do sistema oscila muito ao longo do ano. Então, você pode chegar ali a menos, dependendo se tiver instalado no menos 10, você vai ter um teor, um residual de amônia saindo junto com os não condensáveis de 30%. Ou seja, 100 kg de ar, 30 kg de amônia. É bastante coisa. Então, não adianta você purgar rápido e jogar a amônia fora. Você tem que purgar num tempo adequado e com eficiência, jogando pouca amônia para fora do ambiente, tá? Aqui eu tenho algumas considerações da eficiência de purga. Antigamente existia no mercado um purgador integrado, um purgador autônomo também, porém era um purgador muito pequeno, tá? Ele tinha apenas 0,32 litros por minuto de capacidade, mas ele era um purgador bastante eficiente, tá? Ele eliminava muito pouca amônia para o ambiente externo. Só que o tempo dele era muito longo. Aqui nós temos um exemplo, um condensador de 2.000 litros, que dá aproximadamente aí 3,5 milhões de quilocalorias. Esse purgador pequenininho que tinha antigamente no mercado, ele também condensava a menos 40. Ele levava 35 dias para fazer a purga desse condensador aqui de 3,5 milhões de quilocal aproximado. Porém, ele eliminava apenas 84 gramas de amônia junto com os não condensáveis. Muito eficiente mesmo na parte de eliminação de amônia. Porém, na parte de tempo de purga, ele não era tão eficiente assim, né? Tão bom assim. E também temos o integrado, que é um purgador grande, porém ele está ali fazendo a condensação da amônia a menos 10. Ele vai fazer a purga desse condensador aqui evaporativo em apenas 5 horas. Muito rápido. Porém, ele vai jogar 12,5 kg de amônia fora, tá? Pensando nisso, a Danfoss tentou conciliar velocidade com eficiência, tá? Foi quando lançamos o IPS-8. É um equipamento que possui 10 vezes mais capacidade do que o pequeno, mais de 10 vezes, tá? E condensa a menos 40 graus também. Ou seja, ele vai purgar esse condensador aqui de 3,5 milhões de quilocal em 3 dias, um tempo adequado, e vai eliminar apenas 1 kg de amônia junto com os não condensáveis. Ou seja, 12 vezes mais eficiente do que os purgadores integrados que nós temos hoje aí no mercado, tá?
Essa é a principal diferença de você purgar com eficiência, tá? Velocidade não necessariamente quer dizer eficiência, tá bom? Aqui nós temos algumas fotos para vocês que gostam aí de instalações frigoríficas, né? Que nós temos o equipamento instalado aqui no Brasil. Eu pude visitar todas essas plantas aí e acompanhar aí o funcionamento dos equipamentos. E posso garantir para vocês que funciona muito bem, tá? Você instalando ele ao tempo, junto com os condensadores, o teor de amônia que sai junto com ele é tão pouco que para você sentir o cheiro da amônia junto com os não condensados, você precisa se aproximar com o nariz da saída de purga, cara. Diferentemente de purgadores integrados que precisa ter água ali para neutralizar. Ele instalado no ambiente externo, você não precisa nem do recipiente de água para neutralizar o odor de amônia, porque é muito pouco mesmo, tá? Que nós temos eles em diversos lugares instalados. Ele pode ser instalado ao tempo, mas nós recomendamos aqui uma simples cobertura, né? Para quê? Para que proteja os componentes elétricos aqui do sol, né? Nós temos componentes externos aqui, os LEDs e as botoeiras. Então, uma proteção simples aí para proteger do sol, para evitar o ressecamento do equipamento e aumentar o tempo de vida útil, tá? Então, pessoal, é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje, tá? Agora nós vamos entrar ali numa discussão aí das dúvidas, responder as dúvidas para vocês. Só não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação, que nos ajuda bastante aí em melhorar o nosso webinar para as próximas apresentações, né? Não só para mim, mas para os demais segmentos também. A gente tem algumas métricas para atender e sempre está melhorando. Bom, Marcelo, temos algumas questões aí que nós podemos responder? Sim, Wesley. Sim, Wesley, temos 3 perguntas aqui até interessantes, né? Deixa eu só ler corretamente aqui. Bom, a primeira pergunta, o pessoal questiona, né? Se o purgador pode ser instalado ao tempo, se ele pode ficar posto ao tempo. Tá. Igual nas fotos aqui, ó. Na verdade, nós recomendamos que o purgador seja instalado o mais alto possível, ali próximo aos condensadores, tá? Por quê? Para evitar que seja enviada amônia líquida para ele. Então, nós sabemos que algumas instalações são precárias, são antigas, e não tem um sifão correto. Então, isso acaba enviando amônia líquida para o purgador, não só o nosso, mas diversos purgadores, e não faz uma purga tão eficiente. Então, o nosso purgador aí, P55, é recomendado sim a instalar ao tempo, tá? Nós só recomendamos a cobertura aqui para proteger os componentes elétricos contra ressecamento. E, na verdade, se puder instalar junto aos condensadores, o mais alto possível, melhor a eficiência de purga do equipamento. Legal. Está perguntando também com relação até a altura ali, próximo da... Acho que ali mostra na foto que você mostrou anteriormente, o quanto de altura ele deve ficar dos pontos de coletas de purga ali, aproximadamente. Na foto anterior que você... Acho que mostra ali, talvez fica fácil você compartilhar isso ali. Foto do canto esquerdo tem as válvulas de pontos de coleta, né? Quanto mais ou menos de altura ele normalmente pode ficar ali? Tá, o equipamento é o seguinte, ele tem que ficar acima da coluna de líquido do sistema, tá? Como eu mencionei anteriormente, o líquido ele não pode estar dentro dos condensadores, tá? Então não tem uma altura mínima recomendada para ele ficar acima dos pontos de purga. Se o seu sifão for adequado, ele pode ficar até abaixo dos pontos de purga, não seria o problema. Porém, como nessa instalação ele tinha um problema de sifão e os condensadores trabalhavam parcialmente inundados, então nós recomendamos ali, ele acabou ficando 50 centímetros ali acima do ponto de purga, tá? Para evitar que a amônia líquida fosse para o equipamento. E funcionou muito bem, já tem 2 anos quase instalado esse equipamento nesse cliente e temos até um case de sucesso. O cliente conseguiu obter aí uma eficiência energética de 7% de redução de energia elétrica na planta frigorífica, tá? É um valor bem expressivo. Temos até um case, se vocês tiverem interesse, nós podemos compartilhar com vocês também, tá bom? E tem também uma questão que o pessoal fez aqui, que quando você tem, por exemplo, 2 saídas no único condensador, né?
são necessários 2 pontos de purga? Ou poderia ser somente um? Bom, o recomendado é que seja um ponto de purga para cada saída do condensador, certo? Então, 2 pontos de purga, duas saídas, 2 pontos de purga para o purgador de ar. Porém, dependendo do condensador, se o condensador for novo principalmente, tá? E utilizar a mesma carenagem ali, a mesma bacia de água, tiver o mesmo número de ventiladores para ambos as serpentinas, você pode sim unir os 2 pontos. Nós já temos purgador instalados. Nessa instalação aqui, por exemplo, a sala de cima aqui, nós temos purgador instalado no condensador, que tem 2 pontos, e nós unimos as 2 saídas porque eram proporcionais e utilizava a mesma bacia, a mesma carenagem ali, o mesmo condensador, o mesmo número de ventiladores. Então dá sim para unir 2 pontos, claro, cada caso uma variação específica. Legal. Bom, você já respondeu, né, se temos desses instaladores desses purgadores em alguma instalação já em funcionamento, inclusive a resposta é que já tem o case, né, já tem nas revistas aí Solution da Danfoss, o compartilhamento da eficiência que foi obtida, né? E também há uma outra pergunta que é a seguinte, Wesley. É necessário fazer no ponto de coleta das linhas, né, dos condensadores, uma espécie de uma bota para fazer a coleta do ponto de ar dos incondensáveis, não? Sim, é recomendado sim. Uma bota ali de 40 centímetros já é suficiente. Na verdade é um tubo na saída do condensador. Aqui não tem uma foto específica que eu possa mostrar para vocês. Mas na verdade na saída do condensador, ali do líquido, você cria uma bota, um tubo de aproximadamente 3 polegadas, 4 polegadas, dependendo do diâmetro da saída do condensador. Você coloca um tubo vertical de aproximadamente 40 centímetros para garantir que o ar se armazene ali e vá só ar, gases não condensáveis, para o purgador de ar, tá? É recomendado sim. Só um comentário, Marcelo, que eu acabei esquecendo de mencionar na apresentação. Existem alguns purgadores, tá, que integram tanto o purgador de ar como o purgador de água junto, tá? Mas eu não recomendo esse tipo de aplicação, por quê? Porque ele é ineficiente, é menos eficiente do que você ter os equipamentos separados. Então eu recomendo você ter sempre um retificador de água, ou seja alugado, ou seja comprado, e um purgador de ar independente. Porque, como eu mencionei anteriormente, existe muita variação de temperatura durante o ano do ciclo. E esses purgadores integrados que utilizam tanto para purgar água e ar junto, conforme vai variando a temperatura ali da amônia, você vai jogando mais amônia fora na purga de ar. Então, para você encontrar um equilíbrio ali, é bem complicado. Então, sempre recomendo um equipamento para cada aplicação. Um equipamento para água e um equipamento para ar. Além do mais, você tendo os dois em um único equipamento, o equipamento deu problema, você perdeu as 2 purgas, tanto de água quanto de ar, tá? Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Tem uma última que é com relação à comunicação dele, se você precisar fazer alguma comunicação com algum supervisório para monitoramento remoto, né? Tendo em vista que ele fica normalmente à distância, né? Fica lá nos condensadores, fica na parte de cima. Então, como que seria essa comunicação normalmente que ele compartilha com o supervisório? Sim, ele tem sim comunicação remota, tá? Ele utiliza o protocolo de comunicação Modbus, RTU, porém você pode com o conversor converter para todo tipo de sinal, Ethernet, Profibus, o que você quiser, você consegue converter, né, através de um conversor, tá? E lá no supervisório você pode ter todas as funções do purgador. Saber o histórico de purga, saber qual ponto ele está purgando, qual ponto ele purgou mais tempo, menos tempo, qual alarme que ele deu em determinado período, em determinado horário. E isso facilita bastante na identificação de problemas, né? Você tem um ponto ali que purgou muito mais tempo, então aquele ponto tende ali a ter uma absorção de ar maior. Então você consegue rastrear ali qual ponto e identificar algum vazamento, alguma válvula ali com a junta danificada que esteja absorvendo amônia, né? Perdão, que esteja absorvendo o ar do ambiente externo.
Legal, legal. Bom, os questionamentos foram esses, né? Não tem mais nenhum. Mas fica em aberto, pessoal. Tem aí o nosso contato, né? Do que vocês tiverem aí no dia a dia a respeito, algumas dúvidas que possam surgir posteriores, né? O contato está aí para ser compartilhado com todos e vocês podem entrar em contato com a gente, né? Tem o canal da Danfoss também, o 0800. Vocês podem buscar também através deste, né, as informações, mais detalhes do produto, né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que a Débora deve falar agora, lembrando, né, importante vocês preencherem as avaliações, né, para a gente computar aqui os resultados e também, se houverem outros questionamentos, pode deixar aí que a gente, em sequência, pode responder para vocês amanhã ou depois, assim que a gente recebê-las. Ok? Obrigado a todos aí pela presença. Uma boa noite. Só vou me despedir de vocês também. Espero que o assunto agregue valor aí ao conhecimento de vocês. Vocês possam aplicar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, tá? E uma boa semana a todos e um abraço. Muito obrigada, Wesley e Marcelo. Assim como o Wesley falou, esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal no YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, como o Marcelo também falou de alguns cases, temos nossa revista Solution na Pesquisa. Também poderão encontrar nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefiram, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que queiram. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Mais uma vez, pedimos a todos que respondam à nossa pesquisa de satisfação ao final da transmissão e façam o download do seu certificado. Agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar nos nossos próximos webinars. Até logo!